Que a graça e a paz do Senhor estejam com vocês. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Estamos dando continuidade à nossa semana de oração. Recebemos esse presente de Deus para irmos à Tua presença, levando as nossas súplicas, os nossos sonhos, as nossas expectativas, levando também o nosso louvor para adorações de graças, sempre colocando tudo em Suas mãos. Que o Senhor lhe abençoe e que você não deixe de participar e ficar conosco toda semana, porque Deus tem bênçãos especiais para você e sua família. Continue enviando seus pedidos de orações e agradecimento, para que possamos interceder ao nosso Deus, nosso Salvador. Fique agora com a mensagem abençoadora do nosso convidado. Segue aqui comigo. Graça e paz, amados, muito bom estarmos aqui na presença do nosso Deus para ouvirmos um pouco mais da sua palavra. Quero agradecer à pastora Nisaura por ter estendido este convite até a mim. E hoje nós vamos estar meditando no livro de Efésios, capítulo 3, versos 14 ao 21. Vamos todos abrir as nossas Bíblias para fazer esta leitura? Efésios, capítulo 3, versos 14 ao 21. Nos diz assim a palavra do Senhor. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. A oração ela deve ser constante na vida cristã. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, diz que nós precisamos orar sem cessar. Mas em alguns momentos nós nos sentimos sem forças para orar. Por isso precisamos buscar esta motivação que vem de Deus e não da nossa própria carne. O apóstolo Paulo diz para a igreja: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai. Abrindo o seu coração e listando os motivos que o levavam a estar sempre orando. O que precisa acontecer para que nós dobremos os nossos joelhos diante de Deus? De fato, os motivos para orar, eles nunca faltam, eles nunca acabam, desde que estejamos dispostos a entender isto. Hoje eu trago algumas perguntas, na realidade uma pergunta para os nossos corações. Nós estamos sem motivação para orar? Então nós vamos aprender aqui esta noite, na leitura do livro de Efésios, algumas coisas que nos motivam a orar. Então quando você pensa que hoje eu não tenho o porquê de orar, não tenho nenhum pedido de oração, ninguém me pediu nada para orar. Hoje eu quero apresentar para vocês, meus queridos, que nós temos motivos para orar sempre. E o primeiro motivo para nós orarmos é a nossa família. O versículo 15 diz: de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. A família é o primeiro motivo que nos leva a sempre estar orando. Cada membro de nossa família precisa da nossa oração. Se orarmos por cada pessoa da família, vamos passar um bom tempo em oração diante do nosso Deus. Existem pessoas na nossa família que às vezes nem falam para nós que estão precisando de oração. Mas se nós lembrarmos de cada um deles em oração, o Senhor vai estar trabalhando e agindo em suas vidas.
Nós precisamos estar colocando os nossos membros familiares diante do trono do nosso Deus. Orarmos por aqueles que não são convertidos, orarmos por aqueles que estão em processo de conversão, que estão ouvindo da palavra, que estão vendo como Deus é maravilhoso. Orar por aqueles que já são convertidos, mas que precisam também de orações nossas. Então a nossa família precisa também ser colocada diante do trono do nosso Deus. Ninguém precisa pedir para orar. Nós precisamos, sim, entender que cada um dos membros das nossas famílias precisam ser colocados diante do nosso Deus em oração. O segundo motivo que nos leva e que nos motivam a orar é buscar forças. O versículo 16 diz: para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. As dificuldades e os trabalhos nos desgastam e precisamos nos fortalecer, renovando a nossa vida diante do Senhor. Às vezes nós estamos no nosso trabalho diário, numa live como está acontecendo ultimamente, e tem tantas reuniões, e acontecem situações até chatas, incômodas no nosso trabalho e que acabam nos desgastando, ou até mesmo as exigências, né? A quantidade de coisas que precisamos fazer nos desgastam e ficamos sem forças. Então nós devemos pedir do Senhor essa força, pedir do Senhor a força para continuar a jornada. A oração, ela não fortalece somente o espírito, mas também a nossa alma ou emoções, e o nosso corpo refrigerado pelo poder de Cristo, pelo poder de Deus. Nós precisamos estar buscando forças e renovo em oração. Nós precisamos estar colocando diante de nosso Deus tudo aquilo que nos tem desgastado, que tem trazido ansiedade, que tem trazido angústia aos nossos corações. Precisamos buscar no Senhor essa força necessária para continuarmos a jornada, para continuarmos com as nossas obrigações diárias, para continuarmos em louvor até mesmo. Porque às vezes quando bate a tristeza, quando bate a angústia, né, no nosso coração, a gente não tem vontade de cantar, não tem vontade de louvar o nosso Deus. Então a oração nos ajuda a fortalecer no Senhor. Uma outra coisa que nos motiva a orar é renovar o amor. O versículo 17 nos diz: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados no amor. A maior força que existe na terra é o amor. Recebemos o amor de Deus quando nos colocamos diante da presença do Senhor em oração. Com o amor nós podemos superar tudo e vencemos os temores que nos espantam. Nós não podemos viver sem amor porque Deus é amor. Então nós precisamos estar renovando esse sentimento em nossos corações, em nossa vida. Precisamos estar buscando no Senhor esse renovo para que venhamos aprender a amar o próximo, para que venhamos aprender a nos amar também. Então é em oração que também, queridos, renovamos o amor que deve existir dentro de nós. Mas se não existe, Deus é amor. Então precisamos buscar ao nosso Deus e pedir dele este renovo. Precisamos buscar ao Senhor, nosso Deus, em amor, em oração. Um outro motivo também que nos motiva a orar é ter entendimento. O versículo 18 a 20 nos diz assim: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade,
e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, e conhecer o amor de Deus, de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Às vezes nós ficamos tão tristes e preocupados que não conseguimos entender o que está acontecendo ao nosso redor. Somente em oração podemos perceber ou receber revelações dos mistérios de Deus. Se você não sabe o que fazer, ore pedindo ao Senhor que te mostre uma solução. Se você está numa situação onde para você não há saída, busque ao Senhor em oração. Porque Ele é a nossa saída. Ele é a solução dos nossos problemas. Nossas dúvidas e ansiedades devem ser levadas ao Senhor em oração. É tão bom conversarmos com as outras pessoas e colocarmos diante delas tudo aquilo que nós estamos passando, tudo aquilo que nós estamos vivendo. Mas é melhor ainda nós nos colocarmos diante da presença de nosso Deus em oração e apresentarmos para Ele aquilo que também estamos sentindo, aquilo que tem angustiado os nossos corações, aquilo que tem trazido ansiedade em nossa alma. É tão bom conversarmos com Deus e é tão maravilhoso ouvirmos a sua voz. A palavra do Senhor diz que nós devemos nos trancar em segredo, né? Entrarmos na presença do Senhor em um quarto e lá orarmos e falarmos com Ele em segredo. E é tão gostoso sentirmos a presença de Deus. E queridos, o melhor ainda é quando nós começamos a orar e continuamos e continuamos e continuamos. Porque aí nós estamos colocando tudo que está dentro dos nossos corações diante de Deus. Precisamos, amados, colocar na presença do Senhor e buscar todo entendimento espiritual através da oração, para resolvermos qualquer problema, qualquer situação que tenhamos, qualquer dúvida que tenhamos. Como Deus é maravilhoso! E Ele nos ajuda a resolver questões aos nossos olhos que são impossíveis. Um outro ponto que também quero destacar, que nos motiva a orar, é crer em milagres. O versículo 20 nos diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Queridos, eu quero que vocês gravem essa pequena frase que nós acabamos de ler no versículo 20. Conforme o seu poder que opera em nós. A única condição para a resposta à oração é a nossa fé, que deve ser de acordo com a palavra de Deus. E diante da presença do Senhor em oração não existem limites, porque o nosso Deus é o Senhor do impossível. Quanto maior o problema, maior será o milagre de Deus sobre as nossas vidas. Hoje nós estamos enfrentando momentos muito difíceis, momentos que têm nos angustiado, têm nos deixado ansiosos, mas que até muitas pessoas às vezes perguntam: onde está o seu Deus? Cadê aquele Deus que opera tantos milagres? E eu quero dizer para você, meus amados, o nosso Deus está aqui. Ele está conosco, nos carregando no colo, nos ajudando a passar por este momento difícil, nos ajudando a enfrentar esta batalha que estamos vivendo hoje. Ele está aqui ouvindo o nosso clamor e operando um milagre sobre as nossas vidas. Creia que o milagre não é somente de ressurreição, de cura, mas é milagre de transformação. E o nosso Deus tem transformado muitas vidas hoje. Mas o nosso Deus também tem curado muitas pessoas. Mas Ele tem agido conforme o querer dEle.
conforme a vontade dele. Nós não oramos sempre, né? Seja feita a sua vontade. E é assim que nosso Deus está fazendo. Às vezes nós não compreendemos hoje determinadas situações que estamos vivendo, determinadas perdas que temos. Mas lá na frente, nós vamos compreender que o nosso Deus tem agido de forma extraordinária em nossas vidas e tem cuidado de nós. Milagres acontecem, queridos, enquanto nós oramos. E por fim, o último motivo que eu trago para nós, motivo de oração, é dar glória a Deus. O versículo 21 diz assim: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. E amém. Agradecer ao Senhor deve ser uma motivação para orar. Estar diante da presença de Deus é um privilégio e devemos tributar glória devida ao Senhor. Não merecemos nada de Deus e somos merecedores de nossos problemas, que são causados por nós mesmos. Mas Deus, em sua infinita graça, bondade e misericórdia, nos abençoa. Por isso devemos dar glórias a Deus. Comece a orar, exaltando o nome do Senhor em louvor e adoração, e verá que consegue passar longos momentos na presença de Deus. O salmista diz, né? Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Louvemos, exaltemos o nome do Senhor, porque Ele é merecedor. Glorifiquemos o seu nome em oração. Amados, que nós venhamos a nos motivar para orar e encontrar em cada detalhe da nossa vida diária um motivo para oração. Precisamos dessa motivação para orar. E muitas vezes a única coisa que está faltando é fazer o que Jesus nos ensinou: entrar no quarto, fechar a porta e orar. Depois que fazemos isso, o resto Deus completa, nos levando à sua presença em oração. O Espírito Santo é quem nos ajuda, amados, a orar e fala através de nós. Dobremos os nossos joelhos e oremos. O exercício da oração nos leva a uma vida de oração automaticamente. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. E que nós possamos colocar diante do nosso Pai todos os nossos desejos, todos esses motivos em oração. Que nosso Deus nos abençoe esta noite. Amém.